Glória a Deus. Meus irmãos, estou aqui no Monte da Oração, irmão Adilson. Estou aqui buscando um pouco a face do Senhor. Gosto bastante, meus irmãos, de estar nesse lugar. Ainda que não seja frequente a minha vinda aqui como eu queria que fosse, eu gosto bastante quando eu venho aqui, porque é um lugar onde eu sinto paz. Muitas das vezes, meus irmãos, tem gente que acha que o monte ele é um lugar onde você recebe mais poder. Mas eu não entendo o monte dessa maneira, né? Quando eu venho a esse lugar, eu venho à procura de um sossego, de paz. E uma paz que muitas vezes eu não encontro lá embaixo, né? Às vezes está ali orando no seu quarto, é um vizinho que liga um som, é um carro anunciando, né? Alguém fazendo um barulho. Então você não fica tão à vontade como você fica nesse lugar. Louvado seja Deus. Estava aqui lendo uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9 e 10, que nos diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca acha, o que bate se abre. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é bastante interessante, né, meus irmãos? Pois ela nos fala sobre a perseverança na oração. Você vê que aqui a palavra nos ensina, né, a perseverar na oração. Porque se a gente bater, a porta ela vai se abrir. E se tem uma das coisas, meus irmãos, que a gente não tem, que a gente tem que pedir muito a Deus para nos dar, é paciência, é perseverança. Porque muitas das vezes nós queremos tudo para já, tudo para ontem, tudo da nossa maneira. E Deus ele é um Deus que ele trabalha diferente da gente, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos necessitados de alguma coisa que nós queremos para ontem, mas Deus muitas vezes não nos atende assim dessa maneira. Muitas das vezes ele abre portas de escape. Outras vezes ele realmente nos dá a bênção que nós estamos pedindo. Outras das vezes não dá o que a gente estamos pedindo, mas dá outra. Mas tudo isso nos chama a atenção porque a Bíblia nos ensina a continuar pedindo, a continuar orando, a continuar insistindo, a continuar suplicando ao Senhor na oração. Muitas das vezes nós começamos a bater e pedir, mas passa alguns dias nós já começamos a desanimar. Porque toda vez, meus irmãos, que nós oramos ao Senhor, que nós levantamos uma petição diante do Senhor, nós temos que ter em mente que se levanta no mundo espiritual uma luta, meus irmãos. Uma luta entre a luz e as trevas. Porque Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer me abençoar. Mas as trevas, meus irmãos, eles não querem que Deus nos abençoe. E muitas das vezes faz com que a gente peque, faz muitas das vezes que a gente não continue orando, porque o inimigo sabe, meus irmãos, se a gente continuar perseverando, a gente vai receber aquilo que nós estamos pedindo. Muitas das vezes nós não recebemos as nossas bênçãos porque nós não insistimos, porque nós não continuamos perseverando, porque nós não furamos esse bloqueio a qual o diabo coloca, meus irmãos, para tentar nos parar. Porque Deus ele ouve a nossa oração desde o primeiro momento que nós oramos, foi assim que Deus fez com Daniel. Mas muitas das vezes, meus irmãos, tem ali um obstáculo, tem ali uma força maligna que se levanta para tentar fazer com que a bênção não chegue até as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então é necessário que a gente venha perseverar na oração e também buscar do Senhor e analisar com nós mesmos se aquilo que nós estamos pedindo é algo lícito a parte do Senhor. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal, nós pedimos para os nossos próprios deleites. Tem coisas, meus irmãos, que nós pedimos ao Deus que é uma necessidade para a gente. Uma porta de emprego, né? É saúde. Muitas vezes nós estamos enfermos, nós estamos procurando ali uma cura da parte do Senhor. Muitas vezes é uma necessidade até que dá para entender. Mas outras das vezes, meus irmãos, nós queremos jogar para cima de Deus coisas que é para a gente fazer. Muitas das vezes nós entregamos para Deus, pedimos a Deus coisas que nós deveremos lutar, correr atrás, batalhar e poder conquistar aquilo que nós estamos querendo. Porque Deus, irmãos, ele não vai dar nada a gente se a gente olhar por um olhar egoísta. Muitas das vezes nós só queremos pedir, me dá, me dá, me dá. Mas muitas das vezes não queremos fazer nada. Não é assim? Muitas das vezes nós pedimos, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá isso. Mas o que a gente estamos fazendo em prol da obra dele? Muitas vezes nós somos egoístas. Nós só queremos pedir e a obra dele está largada. As almas estão perecendo. Não fazemos visita nos lares, não evangelizamos, não pregamos a palavra. Só queremos cobrar, só queremos pedir. Não queremos jejuar, não queremos orar. Não queremos buscar a direção de Deus. Só queremos pedir. É o me dá, me dá e me dá. E muitas das vezes Deus não nos dá, meus irmãos. Por causa disso, que nós somos egoístas. Nós pensamos unicamente em nós mesmos. Porque Deus ele quer nos abençoar.
Ele fala que a gente sendo mal, a gente não dá coisa ruim aos nossos filhos, quanto mais Ele, que é Deus, que nos ama. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar unção, Ele quer nos dar poder, Ele quer nos dar uma casa, Ele quer nos dar uma prosperidade financeira, Ele quer nos dar. Mas para isso nós temos que se colocar na brecha. Deus precisa moldar o nosso caráter. Já pensou se Deus dá dinheiro a uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro? Já pensou se Deus ele entregar uma unção para uma pessoa que não sabe controlar, que não sabe usar aquela unção? Não vai dar o que presta, meus irmãos. Vai pisar nos outros irmãos. Vai começar a fazer coisa que não presta. Primeiro, meus irmãos, Deus capacita a gente para depois nos entregar aquela bênção. Não é assim. Para isso nós temos que buscar na oração, no jejum, na humildade. E Deus ele vai nos abençoar. Mas é na hora e da maneira dele. Desde que nosso pedido não seja um pedido também egoísta. Nós temos que pedir algo, mas também ofertar. Não foi assim que Ana fez? Ana queria muito ser mãe, meus irmãos. Ela era estéril. Mas ela não só pediu a Deus, mas ela também ofertou. Ela pediu a Deus que concebesse filho. Né? E Deus abriu a madre dela e ela concebeu. E quando ela ganhou ali Samuel, ela simplesmente desmamou e entregou ele ao templo do Senhor. E Deus deu outros filhos a ela, abençoou ela muito mais. Mas ela não foi egoísta, ela não pensou somente nela. Ela fez um voto a Deus, mas um voto que abençoasse ela, mas também que ofertasse algo a Deus. E muitas vezes nós não queremos ofertar nada a Deus. Nós só queremos receber de Deus. Né? E muitas vezes Deus não nos responde, não nos dá por causa disso aí. Louvado seja Deus. Tem hora que Ele nos prova, meus irmãos. Tem hora que Ele nos dá. Nós oramos e Deus nos dá para nos testar. E a gente vê, meus irmãos, que a gente esquece se realmente de Deus. Tem gente que Deus dá prosperidade financeira, a pessoa ia na casa do Senhor, orava, buscava, muitas das vezes não vai mais. Porque agora com dinheiro ele vai passear, vai pro hotel, vai para um canto, vai para outro, vai viajar, né? Vai ocupar a mente com outras coisas que não são listas diante de Deus. Então Deus ele conhece o coração de cada um. Se Ele vê que você não vai se corromper com o dinheiro, Ele vai te dar assim, uma prosperidade financeira. Agora se Ele vê que você vai se corromper, Ele não vai te dar. Se Ele vê que Ele vai te dar um carro e você vai ser uma pessoa solidária, uma pessoa que ajuda as pessoas, uma pessoa que, né, que é grata ao Senhor, Ele vai te dar o carro. Agora se Ele vê que você quer esse carro para ficar pisando nos outros, né, para ficar humilhando os outros, não ajudar ninguém, Ele também não vai te dar esse carro. Então Deus ele sabe, irmãos, quem é cada um. Cada um Deus conhece o nosso coração. Nem a gente nos conhece. Quem conhece a gente é Deus. Então todas as nossas petições, meu irmão, tem que estar diante de Deus e Ele vai operar da maneira dele. Ele vai dar de acordo com a vontade dele. Muitas vezes Ele não dá do jeito que a gente quer. Porque quem conhece o nosso coração é Deus, meus irmãos. Ele não vai deixar a gente se corromper, não. Glória a Deus. Mas para receber as bênçãos de Deus, a gente tem que continuar insistindo. A gente tem que continuar batendo. Porque a porta ela vai se abrir. É insistência. Deus ele nos prova, meus irmãos. A gente ora a primeira vez, Ele ouve a nossa oração, mas Ele pede, Ele espera. Não, vou esperar Ele resistir. Eu vou esperar para ver se Ele vai continuar. Se Ele vai continuar na oração, no jejum, na busca, na madrugada. Deus Ele nos testa. E quando Ele vê que a gente realmente quer algo com Ele, quando Ele vê que realmente a gente somos insistentes em oração, que a gente somos pacientes, aí realmente Ele nos dá a bênção e nos abençoa. Deus Ele ama, meus irmãos, aqueles que são persistentes. É contra a nossa vontade ser assim. Ter paciência. A gente, meus irmãos, a nossa natureza não quer esperar nada. A nossa natureza quer tudo para ontem. É por isso que nós somos ansiosos. Né? Nós queremos tudo para ontem. Mas a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade dele sempre é e sempre será soberana. Que nós venhamos, meus irmãos, largar o egoísmo e pedir ao Senhor e examinar nós mesmos. Examina o que nós estamos pedindo diante do Senhor e veja se o seu pedido ele é egoísta ou se ele não é. E veja se você realmente está insistindo, como a palavra nos manda insistir, a continuar batendo, a continuar cedendo, a continuar buscando, né? Buscar, tem que buscar. Se não buscar, meus irmãos, muitas vezes não vem não. Se a gente não buscar, não cair para cima, não orar, não buscar, não ralar, não estudar, não espalhar um currículo, a bênção não vem. Deus não vai dar tudo de mão beijada a gente. A gente também temos que fazer a nossa parte. Tem coisa que é para nós fazer, nós empurra para cima de Deus. Nós temos que estudar, nós temos que se qualificar. Nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Aí sim, Deus ele vai nos abençoar, porque Deus ele é um Deus justo. Se você planta, você vai colher. Tudo que nós plantamos, nós colhe. Seja por bem ou seja por mal. Né? Mas que nós venhamos plantar coisas boas diante do Senhor.
porque Deus ele tem várias bênçãos para entregar às nossas vidas. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.